boa noite, tudo bem? Começamos agora mais um podcast. E esse podcast é diferente, porque esse é nosso. E o nome dele é Pode, Só Que Não. Por que pode, só que não? Porque a gente, quando faz o curso de Direito, a gente aprende que pode, né? A lei não fala não pode. A lei fala pode, porém, pena de. Então a lei não fala não matar, a lei fala matar, pena de. Então aqui, se você passar para o dito popular, é pode, só que não. E aí, a gente vai fazer uma brincadeira disso. Então todas as nossas entrevistas, nossas conversas, porque vai ser entre amigos, não é entrevista, não é nada disso, né? Vai ser sempre falando pode, só que não. E tô aqui com meu parceiro, né, Toninho Basílio. Pra quem é corintiano sabe quem é o Toninho Basílio, porque quem é da Ultragás também sabe. Porque Toninho trabalhou muito tempo na companhia Ultragás, né, vive no mundo de GLP e também é irmão do Basílio, que jogou no Corinthians, que a gente quer trazer ele aqui. Basílio, venha. Pode, só que não. Meu parceiro também, Dr. Luiz, advogado, amigo, advogado do jornal Estado de São Paulo. Pós-graduado em Direito Público, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e também em Direito de Contratos pela GV, né? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. E aí? Boa noite. Pode? Boa noite. Pode, só que não. Só que não. Então a primeira pergunta, né, Toninho? E aí, pode falar de direito sem ser chato? Só que não. Pode. Não? Pode. Aí pode. Não pode. Pode? Só que não. Ah, pode. Esse pode sem a vírgula. Pode. Pode, vírgula, pode. E pra gente começar, a gente pediu um vinho, né? Sim. Então, vamos fazer um brinde. Fazer um brinde. Todo mundo aqui, ó. Viva. Saúde. Viva. O primeiro pode, só que não. Muito sucesso. E aí a primeira pergunta, além de ser poder falar de direito sem ser chato, é o seguinte: a gente pode ser amigo do nosso funcionário? Quer falar alguma coisa de você, Luiz? Primeiro, antes da gente começar. Não, podemos ir direto para a resposta. Eu quero dizer que primeiro vou falar de mim. Vou falar que eu estou muito feliz em receber um convite de um grande amigo, Obrigado. Kleber, que é irmão de uma grande amiga minha que está aqui nos bastidores, a doutora Vanessa. Para mim é uma honra receber um parte ruim convite. da família. Mas acontece. Não fala isso. E vamos lá, né? Pode ser amigo do empregado? Pode. Só que não? Só que não. O problema de você ser amigo do empregado é que a gente tem... Quem é empresário sabe, Toninho. Kleber já foi empresário. Não deixa de ser empresário hoje. Empresário no ramo ainda. jurídico. O problema de você ser empregado, você ter um empregado e ser amigo do empregado, é o problema de você saber conduzir isso no dia a dia. Você tem uma série de complicações quando o empregado confunde, e você também, né, Kleber? Tem isso. Na verdade, a gente tem que entender que a base, né, o que baseia a relação empregatícia, não é a amizade. Quando você é amigo e vai ser empregado, ou é empregado e vira amigo, o que baseia isso é a relação do trabalho. Então você tem deveres e obrigações, tanto de uma parte quanto de outra, né, Toninho? Que não pode ser aberto. E aí as pessoas começam a flexibilizar demais. Mas você sabe que isso daí eu tô me vendo na situação e aí acende um alerta, porque eu tento levar a minha relação com o pessoal que trabalha comigo da melhor forma possível e busco até esse grau de amizade onde puder. Então pode? Pode. Só que não. Só que não. Cuidado. Por quê? Por causa disso. Quais os cuidados, hein? Aí é onde que eu acho que pega. Porque aí os cuidados é que você... Aí você foi num ponto fenomenal. Porque assim, Toninho, ser amigo do empregado não é flexibilizar os direitos desse empregado. Tá. Então, ser amigo do empregado não é tirar dele ou usar ele mais do que se deve. Então, por exemplo, o cara tem 8 horas diárias de trabalho. Tá. 8 horas diárias de trabalho. Fora disso, você vai ter que pagar hora extra, cara. Entendeu? Ou o contrário, o cara também não pode chegar mais tarde, sair mais cedo,
sair no meio do dia, fazer 2 horas de almoço, porque ele é seu amigo. Ou ele entende que é seu amigo. Mas você não pode compensar isso de alguma forma? Então, às vezes você tem uma necessidade de que ele te ajude até mais tarde um pouco e algum dia você busca uma compensação que talvez ele tenha algum compromisso, alguma coisa. Isso acontece no cotidiano, no dia a dia é bastante comum, né? E talvez você flexibilizar essa relação, como que é isso? Concordo, pode. Aí pode, aí não é só que não, aí pode. Aí pode. Mas tem que ser controlado, Tá. né? E aí eu tenho menos de 20 empregados. Tá. A lei não obriga, e aí o doutor Luiz aqui, que é catedrático no direito do trabalho, né, Luiz? Vai me falar isso com certeza. A lei não me obriga com menos de 20 empregados depois da reforma trabalhista Depois da reforma trabalhista, não. a ter controle de ponto. Até o controle de ponto. Mas você eu posso ter controle de ponto? Eu posso compensar, que nem o Toninho falou? Como é que dá isso? Então, antes de eu falar do ponto, eu queria só tratar um pouquinho dessa questão da amizade. Rápido, se o tempo me permitir. Tá. Veja, a gente tem que tomar muito cuidado com essa relação amigo, empresário, empresário, amigo, empregador, empregado e amigo. Por quê? A gente tem que sempre ter em consideração o que é mais importante. Qual a primeira relação? Isso é um ponto importante. É a relação de amizade ou a relação de empregado e empregador? A gente tem que tomar cuidado. Na minha visão, mesmo que você seja amigo, eu acho que o primeiro é a questão legal, empregado e empregador. Se isso sim for respeitado, eu acho que a amizade flui normalmente. Boa. Eu não sei o que o Kleber pensa disso. Mas Concordo em número, gênero e grau. Mas aí pra galera que não conhece, Luiz, e se ele não tiver registro? Muda alguma coisa? Porque você está falando de algo legal. Porque o que eu vejo no escritório, quando chega lá, vem me abordar e tal, é assim, cara, meu funcionário não tem registro, ele tem os mesmos direitos? você fala registro na carteira. Registro na carteira. Eu contrato ele por X motivo, ele está recebendo um seguro-desemprego, ou ele é meu amigo, ele não quer ser registrado, né? Hoje, por exemplo, eu tive uma situação que o cara paga uma pensão e não quer registro. O que muda? Muda tudo. Por que muda tudo? Ou você é amigo, você pode ser amigo e pode ser empregador. Só que você tem que fazer os dois da maneira correta. Essa é a chave. Tá? Então, quando você fala, o cara é meu amigo, então ele paga uma pensão. Eu já vi essa história, hein? Eu já vi uma história muito boa nesse sentido, e que depois o cara entrou com uma ação trabalhista, ganhou uma baita de uma grana e começou com essa história aí. Não, deixa eu virar aqui um PJ, etc. E que depois, para não pagar pensão para mulher, depois a empresa acabou se dando mal. Qual que é o prazo pra gente registrar o empregado? O prazo pra Eu sei. Eu vou perguntar pra você, Olha, né, cara, Toninho? que vem pegar- Eu sei, pô. Hã? Você tem as... No depósito de gás e fora do depósito de gás, Toninho, como é que é? Como que é? O prazo é imediato. Você tem uma questão legal daquelas 24, 48 horas, tá? Mas o prazo é imediato. Você tem que recolher a carteira e registrar. E não tem essa conversa de você pegar e ficar falando, olha, não, vamos segurar mais um pouco. Não fugindo da tua pergunta. Ah, vamos segurar porque aí vai receber o seguro-desemprego por 3 ou 5 meses. Não tem essa. Ah, mas é meu amigo. Ele vai te processar depois se você deixar de fazer isso. Esse é o grande problema da amizade. Porque às vezes a gente confunde. E acha que o amigo não vai processar. E o amigo nem sempre é pra sempre, né? Nem sempre é pra sempre. Assim como a relação de trabalho também não é eterna. E quando esses dois não se conversam, você vai ter um problema trabalhista. E aí o Kleber sabe bem o que acontece. Que seja eterno enquanto dure, né? Mas você passa aí, olhando para o segmento de gás, ele é um segmento que por muitas vezes você tem ali dificuldade, né? De contratar mão de obra, de trazer mão de obra. E o empresário, por muitas vezes, ele quer fazer tudo da melhor forma possível, mas determinada situação acaba conduzindo para que ele contrate alguém. Aquele cara não quer ser registrado, mas é um cara que está disposto a trabalhar, um trabalho braçal, você vai lá, trabalha bastante e às vezes é difícil de você contratar, conseguir essa mão de obra. E nesse caso, tem alguma flexibilidade? Qual cuidado o cara tem que tomar? Como que você conduz isso daí? Eu acho que é o seguinte, qualquer conversa tem que estar no papel. Palavras se vão aos ventos, minha avó falava isso. Então, pode, só que não. Só que não.
Né? É isso. Então é o seguinte, o cara não quer ser registrado. Pede para ele colocar no papel para você. Porque amanhã você não é vítima da sua ajuda. O problema é ser vítima da ajuda. E o que eu mais vejo no meu dia a dia, Luiz, não sei se você concorda com isso, é o cara que não ele tem boa, é o empresário que paga tudo, que tem boa fé, que tem boa vontade, mas termina sendo vítima da própria boa vontade, da própria boa fé, da própria ajuda. A própria bondade do cara, ele acaba sendo vítima. Ele erra, porque é o que o Luiz falou, você tem lá 48 horas para ser registrado. Não registrou, cara, você está errado. Mas você não registrou porque o cara pediu, porque ele está passando necessidade, porque tem uma situação, e você, como todo mundo tem coração, diz que o advogado não tem, né? Mas nós temos, né? Nós temos, com certeza. Com certeza. Advogado pode não ter coração? Não, só que não. Não pode. Então, o que acontece? A gente termina, né, como empresário, como dono de depósito de gás, e eu fui também, Sim. a gente termina abrindo exceções. Só que essas exceções podem, amanhã ou depois, se voltar contra a gente. E judicialmente, como é visto isso? Porque assim, se você consegue provar que o colaborador não quis, ele vai lá e ele admite, não quero trabalhar com registro. Judicialmente, como que isso é consequência patronal, não é? Como que conduz uma situação Tá ferrado. dessa daí? Tá ferrado. Não registrou, lembra da lei? Não registrou, pena D. Então assim, tem que registrar. Mas a gente diminui, mitiga um problema se você tiver um documento assinado. Então, o cara não quer ser registrado. Escreve. Eu acho que você parte, pelo menos, de uma culpa concorrente. Entendi. Entendeu? É diferente de eu chegar lá, porque quando ele procura um advogado, entra com ação, o advogado vai falar que eu não quis registrar. E para mim, no meu caso, eu sou advogado, conheço de lei. Eu tô pelo simples. Eu não tenho nenhum imposto contra mim. Então, para mim, contratar um funcionário, financeiramente você não tem zero prejuízo. ônus nenhum. Aí o cara deve pensão, o cara tá recebendo seguro-desemprego. Receber seguro-desemprego trabalhando, Luiz, o que é? Pode? É crime, não pode. É crime, né? Não pode. É crime, Não não pode. pode. Não pode. Pode não, nem pode, não é Nem nem deve. pode, né, cara? Nem Não pode. pode. Então assim, são coisas que a gente admite às vezes. Por quê? Porque a mão de obra é escassa. O Luiz talvez não entenda muito desse mundo do comércio, Luiz. O Luiz é advogado, não trabalha diretamente no comércio, trabalha lá no estado de São Paulo. E principalmente desse segmento, né? Não Que podemos empresa. reclamar, empresa sensacional. Parabéns, hein? Parabéns. Nesse sentido é sensacional. Parabéns. O melhor, além de ser uma empresa maravilhosa, o corpo jurídico é bom. Não que eu Isso esteja aí puxando o por saco. conta do Kleber. Não mas que eu esteja a puxando o empresa- saco. A hein? empresa é sensacional. Mas assim, quando você trabalha no comércio, hoje, por causa de alguns benefícios da lei, por algumas coisas, Luiz, o que está acontecendo? Está difícil achar empregado. Os empregados, no geral, estão preferindo receber o benefício com 2, 3 filhos na escola do que trabalhar para uma empresa para ganhar 1.800, 2.000, 1.900, porque ele ganha isso do governo. Então está muito difícil a mão de obra. E se a gente não abrir exceções, fica realmente impossível. Inviável, né? Porém, nossa lei não vê o benefício. Não. Né? A nossa lei não tem isso. A lei ela foi feita em 1943, tem seus reajustes e tal, e o funcionário ele tem a característica de hipossuficiente. Então, Toninho, quando você for agir em favor do funcionário, pega um documento. Precisa ter formalidade, Luiz? Não. Não há uma... Até papel de pão, como diria um grande amigo meu, Kleber. Você consegue registrar aquele momento. Não que isso vá resolver o teu problema perante a Justiça do Trabalho, né, Kleber? Porque a gente tem casos aí de que o cara fala que não, escreve e chega na Justiça do Trabalho, a gente sabe que isso nem sempre funciona. Por quê? Porque você fugiu da CLT.
né? Sim. Ah, mas porra, ele quis, ele fez um documento que ele estava seguindo o seguro-desemprego. O Kleber tocou muito bem, num assunto prático, quando a gente fala do comércio. É uma situação, não vou nem dizer que é sui generis, era uma situação do cotidiano. Só que a Justiça do Trabalho, literalmente, não vê isso. E aí o cara, quando vai lá, ele diz tudo o contrário. E aí vou puxar um pouquinho, voltando aqui, da questão da amizade. Quando você faz isso com um amigo, você acaba perdendo os dois, o empregado e o amigo. E o amigo. Perfeito. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema. E alguns que falam mal da Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho não funciona, a Justiça do Trabalho não enxerga essas pequenas... Eu entendo, apesar de não estar nesse meio, mas já ouvi muitas histórias de pequenos comerciantes que tiveram um problema com isso. Sim. E o que acontece? Chega no Justiça do Trabalho, infelizmente, muitas vezes ela atropela, mas o juiz do trabalho, ele tá com a CLT, ele tá com a lei, mas tem um documento. Ajuda, dependendo da situação, fala, pô, eu não quis trabalhar, olha, eu tinha aqui um problema X, eu não poderia ser registrado. Eu já vi gente, Kleber, que não tinha carteira. Não tinha carteira. Aí você fala o quê pro cara? O que você vai falar pro cara? Ah, eu não vou te contratar. Você tá precisando, mão de obra tá escassa. Um cara bom. Só que sei lá, por nenhum motivo. Ou não tem a carteira, mesmo nem a digital. Tem gente que não tem nem certidão de nascimento em alguns locais do país. Uma Como é que você vai realidade. fazer? Você não vai. Aí eu faço a pergunta pro apresentador. Você não vai contratar? Você vai deixar o cara sem pagar as contas dele? Aí você fala, mas e depois? Como é que eu fico no Justiça do Trabalho? E aí, pode? Só que não. Exatamente. Olha que louco. Isso é verdade. É. Pode contratar um cara só pelo fim social? Só pelo lado humano? Só que não. Só que não. E não tem nada que te defenda disso, que Nada. permita que você Porque a lei legalize fala uma que você tem que situação. registrar. E ponto. Você tem 48 horas para registrar, 48 horas né? para Se você não registra, você está errado. A consequência é sua. Então, inteiramente. olha que louco isso, né? É. Então você, mesmo a pessoa carente, precisando, se não tiver documento, não pode ser Não pode registrado. registrar. Tá aqui um toque legal, meu amigo comerciante, empresário do gás, revendedor, tá aí um conselho bom para levar em consideração, né? É, então. E aí é onde são as armadilhas do direito do trabalho, né? Por quê? Porque você, e a gente quando fala aqui, num podcast, né, São Paulo, nós temos uma realidade, mas o Luiz tratou bem. Cara, a gente está falando de um direito que é brasileiro. É. Às vezes você está pegando o cara lá do fundão de um estado que não tem menor condição e tal. E mesmo assim a lei tem que prever isso. Tem. E Então quando a lei você- nunca é burra. Você recebe aqui, como São Paulo, recebe muita gente vindo de vários estados e o cara chega e muitos deles chegam sem a documentação, sem Acontece. condição de trabalhar, precisando trabalhar, porque se você conceder para ele ali um emprego, Exatamente. ele vai conseguir se sustentar, né? Exatamente. Ter uma dignidade. Exatamente. Agora, você não registrou. O registro é uma formalidade que a lei obriga. Não registrou. Cara, pega um documentinho, põe lá um contratinho, põe o nome do empregado, põe o nome do empregador, põe a hora de trabalho, põe quanto que o cara vai receber. É o que o Luiz falou, papel de pão. Faz tudo bonitinho. Faz como tudo se ali, tivesse ó. registrado. Porque na lei, quando ele for entrar na Justiça do Trabalho, se ele entrar, ele vai pedir o quê? O vínculo, mas o resto você pagou. Tá. Tá tudo certinho. Exatamente. Poxa, mas eu posso ser penalizado? Pode não, né? Pode, só que não. Só que não. Vai ser, Mas demonstra penalizado. a sua boa fé, né? mas você mostra para o juiz a sua boa fé. Você mostra para o juiz a sua intenção. Exatamente. Entendeu? E quando ele não tem documento, põe no papel. Deixo de registrar, ele assina lá, porque não tem documento, porque não trouxe documento. Vou providenciar em Entendeu? tanto Vou tempo. providenciar. Tem juízes que a gente passa a audiência e fala, então não deve registrar. Eu não penso dessa forma. Eu acho que o dever social, o direito ao trabalho é maior que o registro. Tá, concordo. Eu, como ser humano, eu não deixaria Concordo. de registrar se o cara não tem um RG. Sim. Não consigo. Eu sei que a lei fala que tem que ser assim, mas eu não consigo pensar desse jeito, entendeu? Mas pega um documento. E outra, liga pro seu advogado, né? Fala com um advogado que sabe o que tá falando. É. Né? Aí o cara pega
Lá, né, Luiz? É. Vai pra onde? Vai pro contador, Ele vai pergunta pro primeiro YouTube, pro vai pro contador. Google. Não, primeiro ele vai no Google. É o Google, Doutor Google. Doutor Google. Primeiro ele vai no Doutor Google. Pode, doutor Google? Só que não. Só que não. Esse é só que não mesmo. Só que não. Entendeu? Sem pode. O cara vai lá pro Doutor Google. Só que não, cara. Tá errado. É que nem você buscar doença no Google. Não dá. Primeiro, consulta médica você no vai Google. achar que você tem a Tudo. pior Tá doença morrendo. do mundo. É. Você tá morrendo. É, Segundo, que você vai pegar um remédio que é pela metade. é isso mesmo. Então, cara, não dá pra você ter um remédio pela metade na sua vida empresarial. Aí Exatamente. o cara vai pro contador. O nome diz, é contador, Contador. é o cara que cuida das contas, é o cara que cuida do balanço fiscal, é o cara... Mas não é o cara que cuida da lei trabalhista. Não é o cara que cuida da lei contratual. Não é o cara, né? Tá ali, ó. Eu tive até, cortando o Kleber, tá? Até falei. A gente tá. Onde que é a câmera ali, né? Câmera, a gente tá aqui, eu tô olhando sempre pro lado, porque a gente tem uma galera aqui nos bastidores, aqui, grandes amigos, né? Ronaldo e a Vanessa aqui, que também são da área jurídica, são advogados, excelentes advogados. Eu olho aqui, às vezes eu dou risada. Tava falando com a Vanessa hoje, acho que eu não comentei com você. Tinha lá um cliente que pediu ajuda, etc e tal, contratou para variar sem registro. E aí ele falou, eu contratei, mas é só 2 vezes por semana, doutor. Não dá vínculo. Eu falei, mas você é empregador doméstico ou você tá falando da sua empresa? Aí ele, não, é da minha empresa. Eu falei, mas quem disse isso? O contador. Eu falei, amigo, contador é contador. Não tô menosprezando o contador, hein? Mas o trabalho dele é fazer a contabilidade. Exatamente. Aí eu falei, mas quem foi que disse isso pra você, rapaz? Não, porque ele me garantiu. Falando pra Vanessa, eu acho que eu não contei esse detalhe, Vanessa. Ele me garantiu que... Aí você fala, rapaz, tá, vamos lá, vamos te ajudar. Aí a gente tenta ver se... Enfim, aí são as questões processuais. Mas, enfim, é o contador de novo. Isso, tô contando uma história recente de ontem. Mas a gente ouve isso toda hora. Ah, porque o contador disse isso, porque o contador falou que... Contador é contador. E eu respeito, hein? Respeito muito você, contador. É um belo Mas profissional. contador é contador, advogado é advogado, empresário é empresário, médico é médico, produtor é produtor. E pronto. Esse é o grande problema que eu vejo. Tinha uma Então, músicazinha, não tinha? aí o Zeca Pagodinho... Não, tinha. O Zeca Pagodinho é cada um no seu cada um. Não, tinha uma coisa... Ah, não, mas aí é do... Como é que é? Do... Cada um tem no uma seu música, cada um, é cada no seu verdade. cada um, Né? é do Deixa Zeca cada um Pagodinho, dos sabe? outros, se Tinha correr uma o bicho música. pega, se ficar o bicho Come, assim. assim, vai. Aí vocês foram longe agora. Isso aí é nem Mato Grosso, pô. Não, aí não. Pode! Pode, só que Não, não, pode depender. Aí é com você. Cada um tem o seu gosto musical. Mas até o regime contábil, se o contador assinar e tiver alguma irregularidade, o empresário ele é responsável por aquilo. Não tem. Ele assina. Eu acho que o grande problema do empresário hoje, no geral, e aí é o seguinte, é economia burra. Falou tudo agora. Economia burra. Não fala assim. Não? Não. Então, ignorante? Pode. Amolece seu coração, vou falar. Porque o cara vai contratar, vai fazer, vai acontecer e não liga pra quem conhece. E não vai atrás do que é realmente. Tá ali o Ronaldo, a Vanessa. Quando o cara fala pra mim, o que eu tenho que buscar um advogado? Eu falo, especialização. Não adianta você pegar o cara que faz inventário, trabalhista, tributário, quando ele põe a placa lá na frente do escritório, que ele tem 152, né? Ele tem 152 especialidades. Faz tudo. O cara é o super-homem, velho. Não dá. Não Pode? tem. Não, essa não mesmo. Essa não mesmo. Não mesmo. Entendeu? Mas não Pô, é. Então, assim, você pega, por exemplo, Luiz, lá o meu escritório, nós advogamos por umas 60, 70 revendas de gás. Eu sou advogado do sindicato dos revendedores de gás. O Toninho, hoje, ele virou um expert no gás. É um cara que parte de uma parceria com uma empresa que chama Somos Mas, que traz facilidades para a galera do gás. O que faz a Somos Mais, Toninho? Me explica também. Eu não perguntei isso pra você até Não agora. perguntou, né? Somos mais. Caraca. Como que você fez Pode isso até Somos agora? Mais? Pode pra Pode, caraca, só né? pode demais. Somos mais.
A ideia da Somos Mais é ela levar produto, serviço, solução para a rede de revendas. Eu e os proprietários da Somos Mais, a gente trabalhou junto na distribuidora e percebeu ali a necessidade do revendedor, né? O empresário, por isso que eu até brinquei, não fala assim, porque é um empresário que o cara, ele veste chapéu do RH e tira e já coloca o chapéu do advogado, e tira e já coloca do contador. Então, um profissional ali, um ambiente solitário, e por muitas vezes ele se dedica bastante para a operação e acaba deixando de lado algumas coisas que tem a necessidade de gerar lucro para a revenda, de ir atrás de venda, de priorizar outras coisas. E a gente viu aí a possibilidade de ajudar esse empresário levando para ele produto. Serviço. Tipo de produto? Que tipo de serviço? Produto hoje a gente leva o regulador de pressão, é o registro de gás, então... O que é o regulador? Para dona de casa, regulador de pressão eu também sei o que é. Você sabe. Para dona de casa. Não é aquele aparelho de medir pressão que eu tenho? Não, esse é o que você vê se você está doente ou não. Eu também não sei, então me explica. Esse aí é da pressão corporal. O regulador de gás... Arterial, né? Arterial. O regulador de gás, ele possibilita até a escala da produção de botijão de gás. Por quê? Porque ele é envasado numa pressão forte de mais de 600 kPus e a vazão dele. E o regulador de gás, ele reduz essa pressão para 2,8, que é o suficiente para o seu fogão poder funcionar, para um aquecedor poder funcionar. E aí você tem o gás também para o fogão industrial, que não precisa daquele regulador. E aí ele pode ser ligado diretamente. Então é um produto que ele... A mangueira vocês também vendem? Mangueira também, 1,25 m. 1,25 m é o que é... Permitida pelo Inmetro. Pelo Inmetro. A distância máxima que pode ter a mangueira. Você sabe, Luiz, qual que é a validade de um regulador de gás? Não sabia nem o que era regulador de regulador gás. É aquele registro sim, que abre e fecha ali. Regulador de pressão. Anos? Não sei. 5 anos. 5 anos. Então chutou bem, hein? Mandou bem. Você tá melhor que o Basílio. Não chutei nada. não. O Baza foi um chute perfeito de 23 anos. O Baza tirou da fila. Não se discute. Eu ia no estádio e ficava cantando parabéns pra você e o Baza acabou com a minha graça. Ele frustrou você, se ferrou. A gente só precisa tomar cuidado, porque daqui a pouco vai uns 20 de novo. Mas como é que foi o Baza? Não, volta no Baza, depois eu volto no regulador. Volta no regulador depois? Como é que foi essa história do Baza, bicho? Pô, o cara veio, foi um título sofrido ali, né? Quem é da época lembra, o Campeonato Paulista... Eu acredito que ele tinha uma importância muito grande naquela época. Eu acho que era mais importante até de Campeonato Brasileiro. Época, os estados eram, assim, o campeonato interno no estado era de uma rivalidade enorme. Era outra época, né? Outra época, e os caras tinham ali Era Paulistão, não era Paulistinha, né? É isso aí, era Paulistão e o Corinthians estava amargando uma fila lá de 23 anos. Não ganhava nada, né? Os caras, imagina como que era naquela época. Hoje o Palmeiras não tem mundial, né? O palmeirense sofre um pouquinho, o Palmeiras numa fase boa, excelente, mas falta tem mundial, que correr atrás desse. E era o Corinthians não ganha. Toninho, o povo quer saber, a sua esposa não pode ouvir essa pergunta. Não. Mas então assim, não pergunta. O Baza deu alguma moral assim com a mulherada pra você ou não? Não. Conta a verdade. Pode. Só que não. Só que não. Mas a voltada pro futebol. Não ferrou, não complica, cara. Vamos voltar pro Gás. Vamos voltar pro Gás. Bazar, um beijo no coração. Te amo, meu irmão. Bazar, obrigado, viu? Não me complica. Agora ele não vem mais aqui. Não vem mais, Bazar. Não, vem aqui. Ele não vai fazer essa não, pergunta, vem pra ele. Ele não vai fazer essa pergunta. Vem que você é nós. Boa. Voltando, então o regulador 5 anos. 5 anos. Por quê? Porque ele é formado ali por um diafragma, uma mola que ajuda na realidade, ele ajuda a regular a pressão e também tirar todo o gás que tem dentro do botijão, né? Então ele é importante para isso, para evitar vazamento, equipamento que traz segurança e que permite que você utilize todo o gás que está dentro do botijão. Hoje um gás ele tem um precinho aí
não é barato, né? Então, cada lugar tem um lugar. Cada lugar tem um preço a média diferenciado. Sente alguma coisa. Sente alguma coisa. E o regulador de pressão ajuda com que você consuma todo o gás que tem no botijão. E justamente esses produtos, o diafragma, ele é formado por uma borracha nitrílica, que chama. Ela é uma borracha que ela tem uma resistência a todo tipo de derivado de petróleo. Só que tem um prazo de vencimento. Então você pega um regulador, o regulador não é feito para quebrar. Você não vai perceber que ele quebrou, que ele está ruim. Só que o vencimento da borracha é 5 onde anos. Muda a cor da chama. Fica amarelo, Começa por a muitas empretar, vezes preteja a panela, a dona de casa acha que é Olha o gás. Você sabia? Não, a troca do Não botijão, sabia, do inclusive eu regulador. achei que o regulador de gás fosse só para ligar e desligar ali quando você trava, né? Fazer uma viagem, aí você trava pro gás no carro. Eu não sabia de toda Ele é essa... extremamente importante. E aí fica uma dica, dona de casa, dá uma olhada na validade do seu registro. E foi feita uma pesquisa pelos fabricantes do regulador e constataram que tem aí pelo menos 70% dos reguladores nas residências e qual a vencidos. empresa de regulador que vocês representam lá? Hoje a gente está trabalhando com a Arim. Ela tem a patente da produção do regulador de gás da Papais e da Imar. É uma empresa extraordinária, tem um campo de produção muito bom, bem feito, bem estruturado, tudo dentro da legislação, uma legislação severa para poder medir essa fabricação, para poder atestar a eficiência do produto, que ele não vai ter problema, né? Que é um produto de segurança. Então, uma excelente parceira. E a gente Sempre achando que aprendendo, só né? lei estava no direito de trabalho, hein? Tá no regulador de gás. Está no regulador e bastante. Caraca, E além disso, a gente tem lá uniforme, trabalha com vasilhame para o revendedor de gás, trabalha com aquelas bombinhas de água e tem os parceiros que a gente pode indicar com serviço Como a Belucci de Advogados. qualidade, Como a como a Belucci Advogados que está aqui, que já atende, né? Já. Clebão, você já Graças a Deus, cara. atende bastante revendedor. Graças a Deus, são 70 revendedores aí em média. Ai, que bacana. Às vezes mais, às vezes menos. Um pouco menos. Mas uma média entre 60 e 70. Somos especializados, graças a Deus, na legislação, não só trabalhista, mas na legislação no geral. E, cara, eu só tenho a agradecer ao mundo do gás, eu só tenho a agradecer ao GLP, as parcerias, né? É bem legal. Inclusive, eu queria também, papo gostoso, né, bicho? Tá legal. Tá Acabou legal. seu vinho? Vinho Bom, tá... hein? Ainda Podemos não. chamar um vinho ou não? Ah, eu acho que se tiver alguém pra... Maravilhoso. Vamos chamar um vinho, né? Você que manda. Pode? Ah, esse pode. Esse deve. Aí é bom, aí sim. Só que sim. Só que sim. Olha Pô, lá. Mais Como um nós aí. falamos do vinhozinho, para molhar as palavras. Molhar as palavras, Isso aqui, né? na verdade, não é um podcast, não é uma entrevista, é um papo entre amigos. Descontraído. Põe aí que o negócio tá... E assim pode. Pode. Sempre. Deve. Sempre. Sempre. Boa. Gente, vamos lá. Vamos continuar aí. E nós paramos aonde mesmo? Você estava falando do serviço da... Falando um pouquinho Da do serviço Somos Mais, da Somos Mais, E me ocorreu aqui de pensar um pouquinho na vida do empresário, esse empresário E a gente da pode revenda dar mais de um gás. brinde, não? Ah, eu acho que deve. Deve. Deve? Aí é. Pode, sempre. Pode? Salu. Viva! Viva vocês! Viva. Mas, doutor Luiz, Diga. queria aqui Diga. pegar uma experiência sua, trazer para o mundo do gás e pedir para você ali qual o conselho que você daria hoje para o empresário do gás, esse empresário que, como eu comentei com você, ele acaba assumindo vários papéis de vários profissionais ao mesmo tempo. E o que você aconselha para esse cara? A primeira coisa que a gente tem que falar, não só para o empresário do gás, mas Sim. para qualquer empresário, Boa. como a gente falou aqui no começo da conversa, é seguir a legislação dentro do possível. E o que é isso, Luiz? Vamos lá. Se eu for contratar um empregado, a primeira coisa a gente falou de um documento, de um contrato, né? Mesmo que em papel de pão, onde traga ali o mínimo de regras. Quais são essas regras? As regras básicas do contrato de trabalho, quando você estipula ou quando você assina, o primeiro delas a regra principal
que não está na lei. Mas como não está na lei? Não está na lei, Não está na lei. A regra principal, além da boa-fé, que essa está na lei, está no Código Civil, né, doutora Vanessa? Ela está na confiança. Então a regra principal é você primeiro confiar na pessoa que você está contratando. Além dela ser uma boa profissional, é claro. Essa para mim é a regra principal. É uma confiança. Como qualquer relação. Uma relação de casamento, uma relação comercial. A relação entre empregado e empregador, ela tem que ter confiança. Tá, eu acho que essa é a regra principal. Agora, respondendo a pergunta do Dr. Kleber, que está falando aqui da regra legal, regra de registro, coisa simples. Então, a primeira, como a gente já falou aqui, trazer os documentos hábeis à contratação. Então, primeiro, carteira de trabalho, que hoje em dia nem precisa da física, né? A gente está falando de carteira digital quando existe. Assinatura de um contrato com as regras básicas, estipuladas e combinadas, né? Então, dentro desse contexto, a gente tem CLT, tem os limites da Constituição. O que seria bacana trazer num contrato? Eu sou empresário. Meu contador não entende nada. Eu não tenho dinheiro para pagar advogado. O que eu devo pôr num contrato? O que você me indica, Luiz? Quais são ali o mínimo que eu tenho que pôr num contrato? Mínimo. Horário de trabalho. Horário de intervalo. Valor do salário. Isso tudo é combinado. Esses são os 3 requisitos mínimos. A gente pode estipular ali, falar de outras questões, descontos legais, etc. Mas basicamente temos valor do salário, a função a ser exercida. Isso é importante, né? As pessoas às vezes não falam, põe lá o cargo, o salário. Isso tem que estar bem desenhado. Qual a sua função? Qual é a tua carga horária ou a duração de trabalho, para ser mais técnico, né? Para você depois não ter nenhum problema. Esses são os requisitos básicos. Então, a qualificação, é claro. Qualificação, nome. Pessoal, nome, CPF, endereço, etc. A função, quais são as tarefas que você vai exercer. O horário de trabalho, como eu já falei aqui, e o salário. Esses são os princípios básicos. E isso, a gente está falando dos princípios básicos. Lógico, em todo contrato de trabalho, Kleber, de uma maneira simples, você vai trazer também direitos e obrigações, como qualquer contrato. Então, no contrato de trabalho, você vai trazer as obrigações, como eu falei aqui, das tarefas. Então, você vai falar da função, você vai falar do horário de trabalho, você vai tratar de uma série de outras coisas. As compensações. As compensações. Você pode, desde o início, bem lembrado pelo Dr. Kleber, compensação de jornada. Então você tem a regra de você não poder trabalhar mais que 2 horas extras por dia, você tem uma infração administrativa. Boa. Como é que é isso? Eu tenho lá minha jornada de 8 horas. Qual que é o máximo que o meu funcionário pode 10 trabalhar? 10 horas por dia estourando não pode mais. Passou disso, você não pode mais. Mas não tem a 12 por 36? Aí é uma outra regra. Porque o 12 por 36 ele beneficia o empregado. É uma vantagem para o empregado. Ele tem uma sobrecarga maior num dia, mas ele descansa 36. E eu tenho que pôr no contrato. Tem que pôr no contrato. Como a gente disse aqui no início da conversa, e eu falei aqui da confiança e falei da boa-fé, tem que desenhar no contrato. E é importante isso que você está falando, Kleber. Por quê? Porque, de novo, a gente traz aqui aquela relação da amizade, né? Não precisa. O cara é meu amigo. Põe qualquer coisa aí. Nem precisa assinar. Não, tem que assinar. Tem que contratar. Porque, como eu falo, qual é a obrigação principal ou qual o maior interesse no contrato de trabalho? Mesmo sendo amigo. É o contrato de trabalho. É o contrato de trabalho. E se eu mudar a regra? Vamos supor que eu trabalhe... Pode. Pode. Só que precisa de documento. Precisa de documento. É isso ou não, Luiz? Por exemplo, Com eu tenho meu empregado lá. É normal, aliás, posso falar empregado e empregador? Posso falar patrão e empregado? Ou eu tenho que falar colaborador? Engraçado, isso é uma questão importante. Muita gente fala, eu sou um defensor assíduo, no sentido que a gente tem que usar o termo técnico. Você pode até usar patrão, mas o termo técnico, que é usado pela SLD, é empregado e empregador. Colaborador é uma outra... Mas não é uma falta de respeito, Luiz? Jamais. É classificado dessa maneira. Muita gente acha que é falta de respeito. Mas é empregado, eu sou colaborador. Colaborador é cool, né? É legal. Todo mundo, cool, é legal, é moderno. Não é colaborador. Colaborador é quem colabora. Ele pode ser pago, pode não ser pago. Empregado, ele recebe.
Ele tem que receber por aquilo que ele faz. Por Cu isso é ele é esse empregado. ar-condicionado, que é gelado. Cu, Em inglês. em inglês. Gelado pra caramba. Gelado. Quantos pinguinzinhos Algo tem? Tem os legal. 3 pinguinzinhos catando eu aqui. Juro, tem os 2 puxando a orelha, velho. Olha só, pessoal. Isso aí Ô, puxar aqui o ar-condicionado. Não sei se tá batendo ventinho aqui, mas o negócio tá feio. Não, eu pensei que É, era, né? eu acho que a galera achou que eu ia tomar vinho, então ligou o ar-condicionado no Ligou, talo. né? Aí tá cool. Aí tá cool. Tá bom. Então, aí é pode. uma expressão moderna. Então, nada mais é do que uma expressão moderninha. As pessoas usam hoje em dia na questão... RH gosta muito disso, né? Tá gelado ainda. É o colaborador. É o colaborador. Não é colaborador porcaria nenhuma. É o empregado, desde que você esteja pagando salário para ele, esteja cumprindo horário, seguindo as regras do jogo e pronto, ele é empregado. E eu posso dar ordem no meu empregado? Deve. Devo? Não é Deve. só que não? Não, só que não, você deve. É? Dentro de... A lei permite? A lei Tô autoriza. me fazendo de idiota, você percebeu, né? É lógico. Você quer me pegar. Artigo 2º, né? Artigo 2º. Artigo O que fala o artigo 2º, Toninho? O artigo 2º. O artigo 2º diz o seguinte: Fiquei curioso agora. empregador é aquela pessoa física ou jurídica que admite, demite, assalaria e gere o serviço. Então, quando você vai gerir o serviço, você tem que dar ordens. Então não é pejorativo, tem gente que se incomoda com isso daí. Não, de forma alguma. É. De forma alguma. É que as pessoas hoje estão vivendo num mundo do politicamente correto. Que, né, não é bem assim. Porque o empregador, ele tem sobre o empregado um poder, a lei fala isso, né? Ele é hierarquicamente maior. Ele está ali, hierarquicamente, ele está acima do empregado. Então, né, Luiz? A gente diz que o patrão, ele pode dar ordem. Ele deve dar ordem. Ele deve dar ordem. E isso está dentro do que a gente chama de poder diretivo. Inclusive, quando você perguntou, pode mudar? Pode mudar. E se mudar? Papel. Papel. Mas que papel? Papel preferencialmente escrito. Há quem diga, e também isso é possível, né? A gente fazer, é na prática. É o que a gente chama na justiça do trabalho de contrato realidade. Então é aquela história do cara, ele assinou um contrato de 8 horas, mas trabalha 6 por 1. Mas eu posso gravar? Por exemplo, eu vou falar com o meu funcionário hoje. Eu posso gravar uma conversa? Aí depende. Se o interlocutor autorizar, e você é um dos interlocutores, e dependendo de que maneira você vai usar isso, a rigor, isso pode ser usado. Mas eu tenho que avisar ou não? Via de regra, deveria avisar. Olha, eu estou gravando. Tá. Estou gravando. Apesar de você ser um dos interlocutores, né? Mas via de regra, você tem que avisar. Olha, eu estou gravando, até para documentar. Né? Hoje amanhã ele diz, eu não assinei. Ele não falou isso. Isso é importante. Isso é muito importante. E aí eu queria perguntar um negócio pra você que eu acho que aqui é a questão. Quando eu contrato primeiro, né? A gente tá falando de empregado. Mas aí o mundo do gás falou que eu consigo contratar pessoas sem registro e tal. Hoje você tem uma forma de contratação, Toninho, que está muito em alta, que são os contratos de natureza civis. O que é isso? O pessoal chama de PJ, né? Que é pessoas jurídicas sendo contratados. E aí, isso está em alta, isso está no dia a dia, a STF acabou de dar um julgamento aí, né? Que é o tema 725 e tal. Luiz, agora prefaciando o programa. Pode? Pergunta clássica. Pode Deve. contratar? Deve? Deve. Não é nem pode, é deve. Deve. Deve, vírgula. Vírgula. Desde que você não esteja contratando um empregado CLT travestido de pessoa jurídica. Isso acontece. Explica Boa. melhor. Isso. A pessoa jurídica é a pessoa jurídica. Como bem disse o Kleber, a gente está falando do contrato de natureza civil. Quando a gente está falando do contrato de natureza civil, a gente tem partes supostamente, ou melhor, a gente parte do pressuposto que está em condições de negociar. Então, quando você contrata um PJ ou uma pessoa jurídica, você está contratando uma pessoa que tem poderes para negociar, você está contratando uma pessoa que tem autonomia, ela sabe o que está fazendo, ela tem
uma expressão em inglês que eu adoro, que eu aprendi com vocês há muito tempo, é o know-how para fazer aquele tipo de trabalho. Esse é uma pessoa jurídica. Ele tem autonomia, ele não tem horário para cumprir, ele não tem um chefe, ele tem, claro, direções, né? Você não vai contratar, como disse um outro grande amigo meu chamado Kleber, um pedreiro para sua casa, vai deixar ele fazer o que quiser com a padeira torta, com a parede torta. Então é claro, você não sabe qual a posição do tijolo. Quem sabe é o pedreiro, como diz o Kleber. Só que você vai falar assim, eu quero aquela parede rosa. Isso não é ordem. A gente está falando aí de um contrato de natureza civil. É um acordo pré-estabelecido. A gente pode chamar de acordo pré-estabelecido? A gente chama aí como orientação técnica. Mas uma orientação técnica. Por exemplo, você vai chamar o pedreiro na sua casa. Esse cara é um PJ. Ele contrata outras pessoas. E esse cara, ele sabe. Eu não sei, por exemplo, Toninho, quanto vai de água, de areia, de cimento, de cal na massa. Nem a posição, fazer a proporção, nem a posição do tijolo, né, Kleber? A posição do tijolo, cara. Se o tijolo vai metade, mais o inteiro, mais o inteiro, mais metade. Eu não sei. Você quer a parede inteira. Né? Mas eu quero uma parede aqui. E eu tenho que chegar para ele e falar, bicho, eu quero uma parede E a parede aqui. rosa, por exemplo? A parede rosa, a parede de 20, a parede de 10. Por quê? Cara, imagina, eu falo pro cara, faz um banheiro. E ele põe a privada onde ele quer. Não é, eu sou gordo, velho. Não pode ter a privada onde ele quer. A privada tem que ser onde eu quero. Você imagina, banheiro pequeno e a privada colada na parede. Como é que eu faço? Não dá. Não faz. Então, eu entendo, né, aí, é o que o Luiz está falando, que você dá uma orientação para iniciar o serviço. É uma orientação técnica. Uma orientação técnica. Entendeu? Mas ele que vai saber quanto que ele põe de água, de cimento, de areia. É isso, né, É Luiz? exatamente isso. De uma linguagem mais simples, é isso. A gente, quando fala de PJ, que é pessoa jurídica, né, a gente também está falando de pessoas, por exemplo, eu tenho um caso em que eu vou contratar uma pessoa para desenvolver, ou uma pessoa jurídica, que é uma empresa, a gente está falando de empresa, né? Para desenvolver um projeto, um determinado projeto. Eu não quero saber. Eu sei que, por exemplo, eu vou contratar o Kleber para fazer um projeto para mim. Na minha casa, na minha empresa. Eu não quero saber quem é o Kleber vai mandar. Eu estou contratando a empresa do Kleber, que é a pessoa jurídica. Um exemplo. Eu não estou contratando o Kleber. Eu sei que o Kleber é muito bom. Por isso que eu estou contratando. Mas eu também sei, se ele mandar alguém da equipe dele, o trabalho vai sair igual. Então a gente já corta aí o requisito da pessoalidade na relação de emprego. Entendi. E aí a gente já não está mais falando de uma relação de emprego. Aí a gente está falando de uma pessoa jurídica de verdade. Um contrato de natureza civil em que eu contratei o Kleber para fazer um trabalho para mim, mas o dia que ele está cansado, o empregado, quando lá no gás, quando ele está cansado, ele fala o quê? Vou faltar. Você pede o quê? Um atestado. Senão você vai descontar o dia. O Kleber não. Fala, Luiz, hoje eu não vou fazer, eu termino amanhã. Ou então, hoje eu não vou, vai a Vanessa. Vai o Ronaldo. Vai... Esse é um verdadeiro PJ. O que não pode, que a primeira pergunta foi, pode, disse deve. Você está contratando um PJ. Você não quer contratar o cara para fazer, sei lá, um serviço essencial dentro da sua empresa e falar que ele é um PJ. Isso não pode. Não pode. Não pode. Só que não. Só que não. Ou só que sim. E doutor, Só que não. me fala uma coisa. Ultimamente, nos últimos tempos, houve aí uma flexibilização da lei trabalhista. E que tinha ali algumas linhas que pregavam para você ter uma relação mais eficiente para ambas as partes. Como é que isso andou? Beneficiou essa relação patrão-empregado, empregado-empregador? Não andou? Como que você vê isso daí? Mas você está falando, eu não entendi a pergunta. Você está falando em relação ao quê? Ao trabalhador. Então vamos lá, tem uma convenção hoje que rege que o cara tem que trabalhar 44 horas semanais. E se você quiser, você pode contratar esse cara de uma forma diferente, com uma hora extra num período diferente, para ele trabalhar de uma forma diferente. Aí você está falando do negociado sobre o legislado, né? Isso. Que hoje a gente tem a previsão em algumas matérias que não sejam proibidas constitucionalmente. A CLT tem a previsão, isso desde 2017 com a reforma trabalhista, que a gente chama de flexibilização. Isso inclusive já vem é uma ideia que já vem
de muito antigamente em relação a essa alteração, que é o legislado sobre... É o negociado sobre o legislado. Tá. Pode. Então, vou dar um bom exemplo. Hoje você tem a flexibilização, por exemplo, da sua hora de intervalo. Que quando você tem uma jornada maior que 6 horas, você tem que ter 1 hora de intervalo pro empregado. Correto? Uhum. Então, quando passou de 6 horas de trabalho, ele tem que ter 1 hora de intervalo. E aí você fala assim, poxa, mas o cara vai trabalhar aqui, se eu reduzir essa hora de intervalo dele, eu vou ter que pagar. Antigamente era assim, eu não posso. Agora... Pode. Pode. E só que sim. Só que sim, desde que você tenha uma negociação coletiva. E aí a história do negociado sobre o legislado. Que, na minha opinião, é uma inovação. A princípio, Kleber, eu não gostei dessa inovação. Falei, pô, isso aí não vai dar certo. As pessoas, muitos empresários maldosos vão aproveitar. Mas não, funciona assim. Sabe por que funciona? O cara que trabalha 8 horas, ele tem uma redução no intervalo dele de 1 hora para 30, ele pode sair mais cedo. Ele pode estar... O que não pode, e aí o que o Luiz está falando é da meia hora de almoço. Sim. Se você tiver uma previsão, uma autorização sindical, ou na convenção coletiva, ou num acordo coletivo, ou até homologado direto com o sindicato, pode-se usar meia hora de almoço. Desde que seja negociado. Foi o que ele Desde perguntou, que né? seja negociado. Da flexibilização. Dá um exemplo, né? Só que você não pode acrescer a outra meia hora que faltava na jornada do cara. Você tem que... Entendeu? Então assim, ó, ele trabalha 7 horas, 8 horas por dia, mais 30 de almoço. Ele vai trabalhar E não 8h30 mais 30. Entendi. Tá? Então isso é assim, ó. Apareceu em 2017, que é a flexibilização, que é a nova reforma trabalhista, alguns pontos bastante relevantes, que trouxe algumas situações bacanas, algumas foram cortadas pelo TST, pelo TRT, né? E outras se mantiveram. Então, por exemplo, essa questão da meia hora com o sindicato, bem legal. a questão da não contagem de horário para quando está colocando uniforme, entendeu? Então, são algumas coisas que se mantiveram com a flexibilização que você está falando, né, que é a reforma trabalhista, que são bastante relevantes, e trouxe também aí o que a gente está falando do PJ, que é a pessoa do hipersuficiente. Que é o quê? É o cara que ganha 2 vezes o teto da Previdência. Hoje está algo em torno de 7 mil e pouco. Então o cara que ganha 14 mil e tem graduação. Ele é formado em faculdade. Esse cara não pode se dizer hipossuficiente. Ele é um hipersuficiente. Kleber, só para explicar para a galera aqui. Explica um pouquinho. Eu sei que o entrevistado aqui não é você, mas já que você tocou no assunto, explica um pouquinho pra gente do hiper e do hiper, só para ficar mais claro. Ele ia me apertar. Eu acho que ele viu minha cara de interrogação aqui. Eu vi a cara de interrogação dele. Eu vi a cara, não. Tipo, eu ia te perguntar depois, de qualquer jeito. Eu ia falar com você. Como eu falei, a lei foi criada em 1943, o chão de fábrica, os direitos trabalhistas. E aí, qualquer empregado que tivesse subordinação em qualquer nível, ele era considerado hipossuficiente. Entendi. Quando veio a reforma trabalhista, e depois ela criou a pessoa do hipersuficiente. O que ela fez? Ela separou. Olha, tem pessoas que não conseguem entender realmente um contrato de trabalho e tem pessoas que sim conseguem. E ela delimitou isso. Eu até acho assim um pouco demais isso, mas ela delimitou. Ela colocou o seguinte, que as pessoas que ganham 2 vezes o teto da Previdência, 7.124, 7.000 alguma coisa, posso estar errado nos quebrados. Arredondando para 15 mil, velho. 15 mil reais aí no arredondamento, e que possuem graduação escolar, ou seja, tem lá curso superior, né, pós-graduação para cima, elas são reconhecidas como hipersuficientes. Entendi. Então a lei até permite que elas façam um acordo direto, que elas utilizem uma câmara arbitral. Tem algumas coisas dentro da lei que algo foi cortado, né, pós-lei, e algumas coisas permanecem, entendeu? Então, a diferença entre o hipersuficiente e o hipossuficiente.
que é o cara que ganha menos de 2 vezes do teto, é o cara que realmente é mais o chão de fábrica, é o cara que não tem graduação. Só que na prática é muito caso a caso. E o STF já trouxe aí na baila que mesmo quem tem algum grau de subordinação não pode ser desconsiderado como um prestador de serviço, que é o PJ. Então, por exemplo, o caso de médicos, o caso de advogados associados, esses aí, o STF já entendeu que eles têm condições de entender um contrato, que eles sabem que a natureza da obrigação é civil e não uma natureza trabalhista. Né? Então é essa a diferença, Paulinho. Entendi. Você Uma entendeu? aula, uma aula. Entendeu? Uma Uma aula. aula. E aí aproveita. Expert. É um professor. E aí aproveita e pega o carona para falar já dessa questão do STF, que é uma questão que todo mundo falando hoje, né? E ele falou muito bem de médico, de advogado e tal. Nem sempre, como ele falou, é caso a caso. Às vezes você pega um advogado que, ele tem poder, ele sabe o que está acontecendo. Nem sempre. Às vezes o cara tá precisando trabalhar, não é isso, Vanessa? A pessoa tá precisando trabalhar, ele tá numa situação recém-formado. Entrou ali e tal. Mas ele sabia, eu não posso, literalmente, lógico, de novo, caso a caso, falar que o cara não sabia. Mas hoje o entendimento do STF, e em alguns casos, na minha visão, a meu ver, um pouco, de uma maneira às vezes equivocada, porque às vezes atravessa um pouco a linha do que fala o artigo 3º da CLT, do que é empregado, e aí sim aquela divisão do que é empregado, acaba tratando um pouco diferente. Mas o STF às vezes acerta, quando ele, por exemplo, na minha opinião, ele fala do médico, ele fala do advogado que, o advogado que entrou de sócio no escritório ganha de prolabore ou chame do que quiser, não é? A remuneração dele 30, 40 mil, 50 mil por mês. Você não tem condições de dizer que um cara desse não tem, e aí eu vou usar uma expressão bacana, poder de negociar. Entendi. O cara que tem, talvez essa seja o grande lance, né, Kleber? O poder de negociação é o que difere o empregado hiper do hipo suficiente. Então eu acho que tá aí. Agora, a mensagem que fica aqui é essa, penso eu. Quando você está tratando de pessoa jurídica, ou famoso PJ, o famoso MEI, né? Que hoje em dia todo mundo abre uma MEI, eu vou prestar serviço. Se ele for, de fato, um prestador de serviço de natureza civil, como, por exemplo, o exemplo do Kleber, alguém da área da construção civil, podemos chamar de pedreiro, não sei, alguém de uma consultoria, eu vou fazer um projeto. Por exemplo, você vai vai formar teu apartamento e vai contratar uma pessoa para fazer, um arquiteto. Ele vai fazer um projeto para você que às vezes dura 6 meses, Vanessa, Kleber. Dura um ano. Os advogados. Um advogado não te transforma em empregado. Ele está fazendo, você contratou a pessoa. Mas instalador de gás. O instalador de gás está aí um bom exemplo. A diferença é essa, é a pessoalidade, é a não eventualidade, é o cara que está lá todo dia, para trazer uma linguagem mais simples. E mais, quando você tem esse tipo de projeto, então um arquiteto, só para ficar mais simples, o arquiteto, ele vai fazer um projeto. Eu contratei a fulana de tal, Gisele, uma amiga minha, que é arquiteta espetacular. Contratei a Gisele, só que ela tem uma equipe. Aí num belo dia aparece lá Ele tá reformando a casa e já tá fazendo jabá. Jabá, eu tô tentando, né? Você já se ligou que não vai tá rolando jabá. Não é Gisele Bündchen, não é Gisele Bündchen. Mas já viu, então... Gisele. Gisele vai lá, carteira e vai ter que dar um Não desconto. Falei o sobrenome, mas Vamos lá, sim, Gisele. né? Fazer um projeto de graça. Enfim, então ela tem uma equipe. Então ela vai mandar o engenheiro, ou arquiteto, ou sei lá eu quem, o José da Silva. Aí um belo dia eu tô na minha casa para o José da Silva. Falou, José da Silva, o que você tá fazendo aqui? Eu contratei a Gisele. Não. Não, doutor, ele me ensina, né? Não, o senhor contratou a empresa da Gisele, que é uma pessoa jurídica. O senhor não me contratou a Gisele. E aí você vira um tomador do serviço da Gisele, é isso? Exatamente. Nessa situação, sim. E você pode, como tomador, porque eu vejo muito condomínio sendo colocado aí no polo passivo das demandas. Como é que tá isso Essa é uma discussão... No mundo jurídico? Essa é uma discussão. Na justiça do trabalho. O condomínio em si, há julgados diferentes, mas
Hoje, a gente ainda, o condomínio em si, ele acaba respondendo de forma subsidiária na que é condição de tomador. Agora ele está querendo me ferrar. Tá querendo. Subsidiário, a gente tem duas diferenças em relação de responsabilidade, né? Basicamente, de uma forma muito simples, a gente tem responsabilidade solidária e responsabilidade subsidiária. Uhum. A subsidiária eu vou deixar para o final, que é a que a gente está falando. Boa. A solidária decorre de lei e de contrato entre as partes. O que acontece numa responsabilidade solidária? Eu tenho um acordo, eu sou um grupo econômico de empresas e, eventualmente, eu deixo de pagar o meu colaborador ou empregado, que é o mais correto, que é o correto. O Kleber é meu sócio, ou ele faz parte do conglomerado de empresas. Nós somos responsáveis solidários. Ou seja, se eu não pagar e sumir, ele pode direto... Ele nem precisa cobrar de mim. Ele vai cobrar direto do Kleber. É um fiador indireto. Quase isso. O corresponsável. É um corresponsável. O subsidiário não. O responsável do subsidiário é aquela história. Eu contratei, de novo, no exemplo dele do condomínio. Então eu contratei a empresa da Gisele, de novo, fazendo jabá. Gisele. Que vai fazer um trabalho para o meu condomínio, o condomínio onde eu trabalho. E o condomínio contratou a Gisele. E a Gisele contratou lá um terceiro. E aí sim, a Gisele, como empresa, pessoa jurídica, ela pode contratar um terceiro e que, se for empregada, ela tem que pagar e registrar como CLT. Vamos supor que ela não faça isso. Ela não registrou o cara. E o cara entra com processo na Justiça do Trabalho. E ele pede a responsabilidade da Gisele e fala, ó, Gisele, você não me registrou. Mas como às vezes ele pensa, a Gisele não vai ter dinheiro para pagar, a Gisele não é empresa grande, muitas vezes acontece, ele coloca o condomínio como responsável subsidiário e a seguinte situação. Se a Gisele não pagar, se a Gisele não pagar, ele vai cobrar do condomínio. E aí tem que esgotar os meios em relação a Gisele. Todos os meios em relação a Gisele. Então você tem que ir atrás de Gisele, pedir a desconsideração jurídica da personalidade jurídica da Gisele, para que ela pague, responda com os bens pessoais, para, em tese, depois ir para trás do condomínio. Isso também, Kleber, e o Kleber sabe muito bem disso, ele joga aqui para me provocar, porque o Kleber é um professor. Ele quer saber se pode. Mas aqui ele quer saber se pode. Aliás, e aí? Pode? Prefazendo o nome do nosso podcast, Pode? como tomador do serviço, eu sou o condomínio, como tomador de serviço, pode dar ordem pro empregado do terceirizado? Essa é uma pergunta interessante. Geralmente quando a gente responde pergunta interessante é porque a gente não sabe responder, né? Mas é uma pergunta interessante. No meu caso. Pode, só que não, depende. Pode, só que não depende. Possivelmente, Eu dependendo expliquei, da probabilidade do que está acontecendo. O Dr. Kleber falou da questão da orientação técnica. Eu gosto dessa expressão. Então, por exemplo, você contratou lá uma empresa no seu condomínio. Ele deve estar comprando um condomínio, viu? Fazendo essas perguntas, ele está... Pode, só que não, né? Pode, só que não. Então eu contratei. O exemplo do condomínio. Contratei uma empresa de porteiro que vai cuidar da minha vigilância lá. E o porteiro está lá. Teoricamente, quem tem que dar ordens é a empresa que contratou o porteiro. A empresa que assinou a carteira do porteiro. Eu sou o contratante. Eu sou o tomador de serviços. Mas, veja, como é que você vai ter um porteiro 24 horas, sem um supervisor da empresa, e você, eventualmente, numa hora ou outra, não vai ali, eu não diria ordens, né? Fala, pô, porteiro, você tem que ir horário aí, por que você tá fazendo aquilo? Não deixa a pessoa entrar, não é isso? Você não vai ligar. Deixou a portaria sozinha. Deixou a portaria. Você não vai ligar. Você até liga. O cara deixou a portaria sozinho. Mas numa situação dessa, não deixa esse cara entrar. Você não vai ligar pro empregador dele, que é o cara que assinou a carteira, e falou, avisa pro cara lá que ele não pode deixar entrar ninguém. Normalmente você vai falar. Você vai falar. Isso não é ordem. Isso não é uma subordinação. Isso eu diria até que, não orientação técnica, mas é o mínimo de contato que você vai ter com a pessoa. Seria uma ordem indireta. Pode ser, podemos chamar de ordem de emergencial. Emergencial. Entendeu? Você não pode deixar a coisa acontecer. O que você falou, você não pode deixar o ladrão entrar no condomínio para depois você tomar uma postura. Então a ordem, ela tem que ser imediata ante a emergência do que está acontecendo. Então eu não sei se eu estou errado, Luiz, né? Mas eu acho que pode o tomador. Só que não. Por quê? Porque isso não pode ter excesso. Exatamente. Senão você começa, ao invés de responder subsidiariamente, você passa a ser
a figura do empregador. Principal. De tanta ordem que você vai dar. Mas há casos e casos, então. Casos e casos. Como Toninho. sempre. Perfeito. Casos e casos. É a história do pode, só que não. Agora, mudando de pato pra ganso, Bora. né? O Toninho é um cara que é muito vivido no mundo do gás, Luiz. Eu fiquei sabendo. E esse aqui. cara tem muita história boa, velho. Conta uma pra nós, Toninho. Conta aí, História Toninho. boa. Vamos fugir um Uma pouco. boa, uma boa. Pô, tem uma que me marcou faz tempo. Qual? Essa marcou, viu, Clebão? Com você tem algumas coisas, né? Carro. Tem, gás. tem no Clebão, dá pra trazer. Não, ele é história... Aliás, eu acho que a próxima convidada tem que ser sua irmã. Vai gastar um podcast inteiro pra falar da aventura de ser sua irmã. Aí você vai Deixa eu falar com a Vanessa. Só da aventura de ser irmã, né, Vanessa? Pelo vai amor falar, de Deus. Vai complicar o Kleber, rapaz. Mas Pelo teve amor uma de situação que foi engraçada. Eu entrei na Ultragás para trabalhar como promotor e aí eu fui cuidar de um revendedor na Vila Liviero, pro seu Ari, um abraço enorme pro seu Ari. Japonês? Japonês, Gente boa, cara. o Luizão, que tava Ô, lá Luizão. com ele, um abraço para ambos. E a gente foi trabalhar junto, e eu naquela gana de querer atender, de me destacar dentro da companhia, tudo. Então, querendo mostrar serviço, trazer negócio. E era um ambiente onde podia colocar gaiola de gás dentro de condomínio, exatamente, falando de podia condomínio. ainda nessa época? Podia. Podia, então você tinha que ter a Só que hoje licença. Só que hoje não. Hoje é bem Bem reduzido, lascando. não tem. Então tinha lá um condomínio e o seu Ari que atendia aquele condomínio tinha uma gaiola com 15, 20 botijões de gás. Era legalizado, tudo podia acontecer e ele perdeu essa gaiola. E você imagina uma quantidade de prédio enorme, tudo de gás de cozinha. Nossa. Aquilo vendia que era uma beleza. Aí vou lá, eu japonês, não, vamos reverter isso, Japonês vamos ganha trazer para dentro de dinheiro casa. nessa época. O japonês era mó barato, mas perdeu, ficou chateado, né? Não, vamos pegar. E eu, atendendo o japonês, falei, não, Vamos fechar. vamos, é questão de honra. A gente Questão foi de lá, começou a trocar ideia com todo mundo, chegou numa senhora que ela era responsável pela gaiola ali, né? E a gente começou a conversar com ela e, a mulher uma simpatia, a ideia fluiu, o japonês começou a trocar ideia com ela, falou que gostava de pescar, a mulher, meu marido adora pescar. E o japonês falou, nossa, viramos. Revertir, japonês adora A gente pescar, acabou né? ganhando uma amiga, mulher muito gente boa. Beleza, vamos lá, a gente chegou. Então vamos lá em cima que eu vou pegar o contrato para vocês, tal, para mostrar como que é da gaiola, para ver o que vocês levam. A gente subiu, entrou. Então, um apartamento, você entrava, tinha um corredor, né? Aqui à esquerda era a cozinha, o corredor levava para a sala e para os quartos. E ela veio falando, começou a falar de um papagaio que ela tinha. Pô, eu tenho um papagaio é mó barato, é legal. Vai lá ver meu papagaio, tá aí na cozinha. Então, cozinha, lavanderia, corredor, sala, os quartos. Papagaio é mó barato, louro. E nada do papagaio responder. Aí eu e o seu Ari, a gente entrou, vai lá ver, eu vou pegar o contrato. A hora que o seu Ari entra, a gaiola do papagaio é enorme. O papagaio duro, estirado na gaiola. E o seu Ari, um olhando pra cara do outro, era louro. Não falava mais nada. O seu Ari fazendo assim, ferrou. E o louro quietinho. A hora que a mulher voltou e viu, eu acho que deu um piripaque no papagaio. Quando ela desceu lá, não, ficou desesperada, colocou a gente pra fora, vai, pode ir, não sei o quê. A gente foi embora, ficou triste, depois retomou, voltou, conversou com ela. Mas o louro foi. O louro foi dessa pra melhor, porque foi uma situaçãozinha. E louro, acorda louro e nada de louro. E o seu Ari me olhava e fazia assim, o seu Ari tinha um jeito. Seu Ari, Ari. pensa Uma num peça. japonês. Gente Aquela boa, calma japonesa. Sim. Aquela coisa, meu, gente imagina, fina, gente fina, finíssima. finíssima. finíssimo. Um abraço pro seu Ari, viu, seu Uma Ari? dessa daí Grande seu Ari. Ari. Grande seu Ari. Mas você viveu algumas também, né? Tive, né, cara? Calma. Você teve... Cuidado, Aliás, seleciona a Clebão, fala, história. dá pra trazer pra gente essa transição? Você Qual? gostou, era advogado e falou, eu vou pra um ambiente mais tranquilo na minha É, eu vida. infartei. Vou vender gás. É, eu soube. Com 30 eu infartei e larguei a advocacia. Falei, Foi, isso eu não sabia, eu não. era advogado de construtora. Ixi. Aí tinha 12 audiências por dia.
E aí, cara, era só eu e a Vanessa. Não tinha. A Vanessa tava começando, Tava- 30, não, a fazendo Vanessa- a conta aqui, menos 20. A Vanessa acho tava, que tava tava no- terminando ainda. Faz, cara, 30, eu É. tô com 50, 20 anos atrás, a Vanessa tinha acabado de se formar. Tinha acabado de se formar. E a gente fazendo 12 audiências em média por dia. Uau. Contratando freela, contratando tudo, loucura. Eu, infartei na 42 fazendo audiência. Licântia? Licante, na época era Licante. Doutora Licântia. E aí, larguei tudo e falei, não quero mais, vou fazer alguma coisa. E minha mãe tinha um depósito de gás. Grande E eu dona achava Cira. bacana essa vida do depósito de gás. Porque minha mãe, 3 horas da tarde, ia pro banco, ia pra casa. Tranquilo. Falar. Porra, Aqui eu não eu tô infarto fazendo mais. 12 de audiência. Vou largar tudo isso e vou pro banco às 3 da tarde. Vai nessa. Só que tinha mundos diferentes dentro do gás. O gás é assim, ó, você pode ser a freguesia do Ó e Pirituba e Brasilândia, são realidades totalmente São. diferentes uma da outra. São vários Brasis dentro do Brasil. É não é só no gás, não, né? E aí, tudo, né? cara, eu fui pra Guarulhos. Na época, pô, Grande Guarulhos. cheguei em Guarulhos, a Ultragás era a terceira marca. Uau. Você tinha Liquigás, você tinha Liquigás. Servigás, depois você tinha Ultragás. Cheguei lá querendo regaçar o negócio. Aí o primeiro carro que eu vejo passando de Ultragás, que comprou de outra revenda, eu falei, liguei pro cara, peguei o telefone do carro, liguei pro cara e falei assim, você tá vendendo, comprando gás de quem? Eu que vendo na área, porque a gente tinha um negócio, chama contrato de exclusividade diária. Regionalizado. Regionalizado, e tem o cara isso. não podia vender na minha área. Aí eu liguei pro cara e falei, eu vou pegar, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou processar. Sou advogado, né? Grandão. Sou advogado, né, Grandão. cara? Saindo do fórum. Estufou o peito. Foi grandão pra cima Daqui do a cara. pouco, o cara vai pra frente do depósito. Quem é que falou que eu não vou vender gás? Com 38 na mão. Deus Quem Deus. falou que eu não vou vender gás? Ô, fulano. Aí liguei pros Foi camaradas do gás. Falei, Mano. bicho, o cara falou que vai me matar aqui na frente. Como é que eu faço? Cara, aí tinha o Jadir, que antecedeu, que é meu parceiro hoje também. Liguei pro Jadir e falei, Jadir, tem um tal de pica-pau aqui que falou que vai me matar, mano. Aí o Jadir foi lá, falou, não, ele é gente boa, calma, fica tranquilo. Calça branca, por Calça enquanto, branca, não não. conhece nada. Tá num Ó, momento ruim. justa causa, Luizão, eu dei Ah. 3 em uma semana. Uau. Cara, Porque é brabo, todo hein? mundo me roubava. Ah, Aí minha mãe falou assim, para, você é louco. Cara, você tá dando justa causa, quem que vai carregar gás? Eu vou. Eu falo, para. Esquece, você não vai carregar gás. Então assim, o gás, ele hoje, graças a Deus, ele me trouxe uma vivência comercial, de entender a vida do empresário, empresário. cara. empresário. Porque a gente faz faculdade Não e a sabe. gente não tem essa visão. Não tem essa visão. Sabe? Você sai da faculdade justa causa porque roubou R$20. É. E aí você quer falar pode, né? Pode, Você pode. né? Só que não. Só que não. Só que Só não. que não. Entendeu? Então assim, o cara te dá tanto de X de lucro, às vezes se ele roubar 20, tá na E você tem conta. que ponderar, né? Entendeu? É muito louco isso, né, Toninho? É uma relação complexa. O empresário de gás, você tem uma oportunidade ímpar hoje também, ele te traz grandes possibilidades. Eu acho que é um único segmento, um dos únicos segmentos que você tem uma oportunidade sem precedente, que é entrar dentro da casa da dona de casa, né? Você Literalmente, entra né? na casa dela, você Literalmente. entra na intimidade da família. Literalmente, é verdade. Então aí o empresário, que é o cara que tem uma visão, ele treina corretamente o seu colaborador, o seu funcionário, o seu vendedor, para aproveitar aquele ambiente. É uma forma dele criar ali uma lealdade, uma fidelidade da dona de casa, porque a confiança vale mais do que qualquer preço, Vale, né? vale mesmo. Então, o empresário que você tem bastante oportunidade para trabalhar, um setor para ser bem trabalhado, mas você tem também algumas surpresas dentro desse setor, que algumas tentações que acabam prejudicando ali alguns empresários que acabam cedendo para algumas coisas,
faz a coisa sem um amparo jurídico, né? Que é Exatamente. extremamente necessário e você tem várias realidades. Eu acho que aqui, graças a Deus, a gente conseguiu reunir aí nessa mesa, né? Nós somos mais. Uma empresa que hoje presta um serviço de excelência para o revendedor, traz o regulador, traz a mangueira, traz o uniforme, traz o EPI, que além do uniforme, eles trazem o equipamento de proteção individual, Claro, que o Luiz vai falar, eu já sei porque... a gente vai falar. Que a gente tem que falar do pôr EPI. o EPI e tem que pegar o quê quando entrega o EPI? Comprovante de entrega de EPI. Boa. E O tem que ter recibo. o quê? Tem que ter? Tem que ter o quê nesse comprovante? Tem Esse que ter o comprovante Tem que nome. ter o nome, a qualificação não, basicamente o nome e item por item do que ele está recebendo. Tem um tal de CA, não tem? Tem. que pôr. Tem um tal de CA, que é um certificado emitido Pelo que vai Inmetro, comprovar né? pelo Inmetro, que vai comprovar a validade e a qualidade daquele produto que ele está recebendo. Que é destinado para aquele fim que ele está usando. Isso, especificamente para aquele fim que ele está usando. Legal. Aquilo tem prazo de validade, aquilo tem... Por exemplo, você tem... Não exatamente com gás, porque eu acho que não envolve barulho, mas quando você tem aquele... Envolve. Protetor concha. Pouca gente sabe, e eu já vi isso na prática, né? O concha, você não precisa trocar a concha, mas você sabe que o refil que vai dentro da concha tem um prazo de validade. E pouca gente sabe. Então o cara acha que entrega a concha lá pro cara, ele fica com o barulho lá 5 anos e dane-se. Não é assim. Então ele tem precisa contratar. A concha custa R$300, uma concha de nível profissional. Aí o CA vem e diz e fala do prazo de validade. Olha, o refil que vai dentro, você não precisa trocar a concha. Só que o refil tem que ser trocado. E o refil tem que ser trocado, e quando o refil é trocado, tem que entregar de novo para o empregado, novamente para o empregado, para ele assinar e falar, olha, no dia tal, do ano tal, eu recebi o refil da concha tal, que tem que constar, inclusive, a numeração, para depois você não ter problema como que depois, com a Justiça do Trabalho. Bacana. Ai. Quando você vê uma perícia, e eu tô falando porque isso já aconteceu comigo. Foi. A gente fez, só que faltou um detalhezinho lá. Que era o CA. Que era, a data. Aí troca. aí o perito veio e falou, não, faz 5 anos que vocês não trocam. Não, mas a gente trocou. E não tinha O documento O certo. bendito do documento. E aí você fala assim, pô, mas eu tava de boa fé. O empregado é que tá de má fé. Sim, porque ele sabe que recebeu, ele não é bobo. É. Só que pode, Pode. só que não. Só que não. Tudo é documentado. Entendi. E no caso da revenda tem a luva, né? A a luva lá, luva. o que Você tem o tem a CA. luva. Tem um que protetor certifica- lombar. Tem um protetor lombar também. Protetor Pra poder lombar. segurar. E isso, cara, a gente tem que buscar, porque a galera aí vai na Amazon da vida, vai no... Não tem sem certificação, Não tem né? certificação. Então, assim, o que é legal aqui? Puta, eu tô feliz da vida, porque a gente juntou, né, um representante, que meu parceiro, amigo, Falou irmão, tanto, olha que eu fiquei bom, curioso né, pra conhecer velho? o Um cara. parceiraço Fiquei até com aqui. ciúme do cara. Não vou falar Entendeu? tanto, né? Tô Quem é esse brincando. cara? um Eu júris, cheguei onde? um jurisconsulto Não. de um saber intocável, Isso é por né, conta cara? dele. Aprendi bastante aqui, aprendi É, bastante. ó, Doutor Luiz, cara, manja tudo de Não, direito não, de isso é por trabalho. conta dele. É, por conta uma dele. sumidade aí. Amizade. E, poxa, né, reunir aí, Luiz, você, obrigado E eu que mesmo agradeço pelo... aqui. A gente tá finalizando pelas já? informações. É Vamos isso, fazer eu uns tenho, cortes aí? me Ó, despertou uma curiosidade a aqui conversa forte. tá boa, mas É? aí eu sei É. que tem horário, né? Eu tô Não, brincando. não sei, Ah. pode mais? Pode? Pra mim, pode. Agora quem manda são... Pode ou só que não? Aí Pode ou só que não? É que eu não Aí vou pode responder. vir Essa eu não a- sei responder. A voz da plateia. É que eu queria agradecer também Bora lá. Ah, Dona Maru, cara. Dona Maru. Ô, Dona Maru Que trouxe... pizza, hein? Que pizza, hein? Nossa. Você, Que ó, isso. você Eu não que é da conhecia, hein? freguesia Eu do não Ó, conhecia. ali do Largo da Matriz, eles cobraram. Devia ter dado pra gente. Dona Mas Maru. veio uma pizza aqui e eu indico pra vocês porque é boa. Não é porque eles não deram de graça, não, que eles cobraram. Eles Vou cobraram. falar de novo, eles cobraram. Tá? Cobraram. Preço justo. Mas justo, boa. Mas pensa numa pizza boa, que E o é lá da coxinha, Dona hein? Maru. E o Então, se coxinha. você é da região ali da freguesia do Ó, Pirituba, Lapa, Brasilândia, e você quer Bairro comer do uma Limão. pizza boa, Bairro do Limão, Barra do Limão. cara, vale a pena você ir na Dona Maru,
tá? Eu não vou saber falar para vocês aí o endereço todo, mas fica ali na Praça da Matriz, seguindo reto ali onde é o Frangó, de frente, naquela rua do Frangó. Frangó também, né? Vamos ligar pro Frangó pra aquela coxinha. O Frangó é demais. Aquela coxinha, velho, do Frangó, boa. Jefferson Luiz, obrigado, viu? Obrigado pela pizza. Merecido. Eu tô com uma curiosidade. Fala curiosidade. Então, você falou aí como você entrou no gás, eu trouxe uma história curiosa. Um papagaio que você matou. Papagaio que você matou. Não, papagaio, não, pelo amor de Deus. Já tem uns 100 anos, né? Porque o papagaio demora pra morrer, né? Doutor Luiz, e como que foi aí essa descoberta pra área jurídica? Conta pra gente. Eu tenho histórias legais também, que aí a gente precisa de umas 5 horas aqui. Vamos, a descoberta pra área jurídica foi muito engraçada, né? Eu não pensava em ser advogado. Nunca pensei isso. Não. Sério? Não é papo de criança, nada. Não tem advogado na família, não tinha Eu nada gostava disso, por causa do terno. Achava bonito o homem vestido de terno, velho. Eu nem achava. Homens de preto. Verdade, MIB. Não, na minha época nem tinha, né? Não tinha MIB. Não tinha, Eu sou da época não do tinha. Charlie Chaplin, né, velho? Não, tu também nem tanto, pô. Que é isso? E é muito engraçado que eu entrei muito jovem para trabalhar no mundo do jornalismo, né? Não no mundo do jornalismo, sim, em jornais. Entrei muito jovem mesmo. Bacana. Não vou falar aqui para não delatar a minha idade, mas é muito jovem. Um garoto. E literalmente, quase uma criança. E a gente, eu gostava, eu queria ser jornalista. Eu falo, né? Eu gosto de falar, eu gosto de escrever. Eu queria ser jornalista. Mas aí, pouca gente sabe isso aqui, nem minha mulher sabe disso. Mas Olha agora aí, vai ficar sabendo. segredo revelado. Segredo revelado. Pode? Pode. Só Pode, que não, só que não. Você nem a mulher sabe, velho. Não sabe. Mas assim, Só que não. eu tive muita sorte de trabalhar com uma super advogada chamada Hortência Custódio. Doutora Hortência, um grande abraço. Que foi uma mãe para mim. Eu fui trabalhar com essa mulher e ela me orientou, me ajudou numa época que eu não tinha dinheiro para nada, cara. E eu comecei a gostar ali do mundo jurídico, sabe? Comecei a ver, curtir, falei, pô, quero fazer direito. Mudei radicalmente. Largou o jornalismo. Larguei o jornalismo. Nem comecei, na verdade, né? Larguei a ideia. E comecei ali. E ela imediatamente me bancou. Literalmente, quando eu falo bancar, me ajudou. Me ajudou com bolsa. Eu não tinha dinheiro pra nada. Não tinha condição nenhuma de pagar a faculdade. Um anjo da guarda. Literalmente, cara. Eu tenho uma gratidão. Ela é viva. Tenho bacana. uma gratidão. E ela falou assim, vamos lá. Eu falei, mas eu quero fazer a faculdade, mas eu não tenho grana. Ela falou, não, vamos, se eu não conseguir uma bolsa pra você, eu pago do meu bolso. Cara, eu fico emocionado às vezes que eu falo dessa mulher. Aí, doutora Hortência. Doutora Hortência é um Parabéns, anjo. doutora Hortência. É um anjo. Parabéns. Ela me ajudou de uma maneira ímpar. Sem contar a secretária dela, a dona Marli, que hoje é falecida, e que também me ajudou. Me deram uma força assim, enfim. E não foi por isso, eu fui porque eu quis. Mas todas elas me ajudaram nesse caminho. E aí eu entrei na faculdade. E assim, modéstia à parte, na época da faculdade, eu sempre fui chato, né? Eu sempre, assim, desde que eu era criança, moleque, a minha mãe tinha que falar pra eu parar de estudar. Porque eu estudava muito. Então não tinha essa, vai estudar, não, era o contrário, falando, dá uma para de estudar. Vai pra rua, moleque. Mas era mais ou menos isso. Então, entrei na faculdade e continuei. Eu era igual, viu? Você era igual? Sai da rua, moleque! Só que não. Só que não. Então fui pegando gosto e entrei pro meio jurídico. Também tive a sorte de, na mesma empresa, de novo, o doutor Hortência falou, não, vem pra cá, você vai fazer um estágio comigo. E pagava do bolso dela um plus, porque eu já trabalhava em outra área, eu era do RH. Por isso que eu fui para direito de trabalho. Tá. Eu não conto isso pra ninguém. A Vanessa, que me conhece há 20 anos, não sabe disso. Amém. E aí eu fiquei no RH e comecei a pegar gosto pelo direito de trabalho. Apaixonado, porque eu saí da Hortência, fui para RH e voltei para Hortência. E depois fui para RH, pro trabalhista, e aí se desenvolveu. Então foi assim que eu iniciei e tenho muito orgulho dessa história e muita gratidão pelas pessoas que me ajudaram. Mas inicialmente a minha ideia era ser jornalista. Eu não tinha nenhuma ideia disso. Mas quando eu conheci, só que assim, não faria outra coisa hoje. Parece a gente reclamar, né, Vanessa? A gente reclama, muita coisa. É o estresse, é o infarto, não é? É a Vanessa que vai dormir, fica no escritório até meia-noite, 1h da manhã, até as 4, né, Vanessa? Mas a gente ama. E aí depois que você é picado por essa mosca
não sei de que cor que é essa música, se é azul. Eu, pelo menos, amo a minha profissão. E foi assim que eu comecei. Mas eu não tinha estrutura, não tinha ninguém para falar, faz isso porque é meu pai. Não. Fui porque eu quis, fui porque eu tive incentivo e eu tive muito apoio. E, enfim, não cheguei, o Luiz hoje. Mas, modéstia à parte, me dediquei bastante e hoje tive a oportunidade de conhecer pessoas muito legais no caminho. Primeiramente a Vanessa, eu faço questão, que a Vanessa é uma pessoa que eu tenho muita consideração. O Kleber sabe disso. E sabe, porque eu conheço o Kleber há algum tempo, mas eu sempre tive contato com a Vanessa. Agora, ultimamente, tenho mais contato com o Kleber. Então, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas do bem, pessoas que também me ajudaram e pessoas que a gente tem aí um carinho muito especial. Foi assim que eu cheguei no mundo do direito. Que história bacana, hein? Tem outras também, mas essa é uma história que eu gosto bastante. Bacana. E principalmente, assim, você... perceber que tem sempre alguém, né? Por trás de uma grande pessoa, tem sempre alguém que veio e te deu uma força, um impulso, pessoas generosas e que te levam ali a fazer coisas boas. Acho que é a lei da atração, né? Eu acho... Coisas boas, né? Atrai coisa boa, E você sabe que eu aqui, eu tenho... com o Luiz, conheci o Luiz através da Vanessa, conheci o Toninho, mas... O que vale aqui entre a gente é uma coisa que é legal, que é o brilho no olhar. Sim. O Toninho, eu conheci ele quando ele era consultor e ele já tinha o brilho no olhar. Isso é legal. Entendeu? É um cara que sempre, pelo que se dedicou a fazer, fez com tesão. Isso é bem feito. Você faz a sua profissão, do jeito que você falou, não conseguiria ser outra coisa. Não. E eu, graças a Deus. Que bom. É perceptível em você, né, Clebão? É o brilho no olhar mesmo pra... Não, o Kleber é faca nos dentes, machado na mão. Ele nem na revenda ele deixou de ser advogado, porque ele arrumava uma causa para poder advogar dentro da revenda. Brincadeira. Ele colocava a Vanessa para defender ele lá. Deu tanto trabalho para ela que foi uma beleza. A gente vê. Mas o Kleber é interessante porque ele te desafia, né? Ele joga as coisas para você, não como forma de teste, né? Mas ele joga para puxar ali, para trocar uma ideia, para ver se você também domina ali o assunto e tal. Ele é um cara que te desafia. Eu imagino que ele faça isso com a Vanessa, né? Também, A Vanessa sofre um pouco. Mas, assim, o Kleber traz isso. É um cara que, assim, apesar de... eu conheço o Kleber já há mais de 10 anos, né? Por aí. A Vanessa há 20. Mas, assim... Mas a gente passou a ter contato recentemente, mais próximo. Tanto que ele me convidou aqui. Fico muito honrado de estar aqui. Mas, assim, ele é um cara bacana. A gente brinca, é um cara que onde você vai, conhece todo mundo, cumprimenta. Ele parece um político, né? Você vê a apresentação, ele parece um apresentador. Uma peça, e tal. Foi feito para as câmeras, cara do bem. E o Clebão tem uma coisa que ele sabe despertar, né? Você tava comentando, ele é o cara que desperta o melhor de você também. Amanhã, viu, Clebão? Obrigado, cara. Obrigado. Faz um coach junto. O cara tem carisma, Isso aí a pessoa não aprende, ela nasce. A pessoa nasce com isso. É verdade. Carisma você não compra, não estuda, você nasce com isso. São as energias que trazem isso, boas energias, amigos legais. Quando a gente tá rodeado de bons amigos, é verdade. Não adianta, né? A vida, eu acho assim, a gente... trabalha isso e aquilo, mas se você tá com uma energia legal, agradecendo, porra, cara, que delícia isso aqui. Tira onda, né? Pô, tira onda, isso aí. Pode tirar onda? Pode. Deve. Pode, aí pode. Deve, não tem só que não. Deve, pode. É isso aí. Bacana pra caramba. A vida tira onda, né? Verdade. Bom, aí. Eu acho que tá por aqui. Gente, queria agradecer a vocês, agradecer aos meus convidados, ao meu convidado, ao meu parceiro. Estamos começando aqui o Pode, Só Que Não, porque é a história de que tudo pode, só que não. E conto com vocês na próxima. Obrigado. Verdade, obrigado. Forte abraço. Tchau, obrigado. Obrigado.